Abre em 1 Samuel, capítulo 15. Deus te abençoe você que está em casa. Sabemos que na correria dos últimos dias, né? Próximo a este feriado que virá, muitos estão trabalhando até mais tarde. Tem uma igreja aí do outro lado. Então, que o Senhor Jesus te abençoe onde quer que você esteja. Que Ele te alcance com graça, poder, né? E glória nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Tá chegando, Felipe. Ficando bom. Depois, quando eu aumentar, não diminui não. Tá? Porque hoje tá uma bênção. Pegou aí, gente? Irmãos, amém? Irmãos de fé, irmãos de coragem, estão reunidos aqui nesta noite, amém? 1 Samuel, capítulo 15, nós vamos ler os primeiros versículos que diz assim. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere o Amaleque, e destrói totalmente, diga comigo, totalmente, a tudo, diga, a tudo quanto tiver, e não lhes perdoe. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de mama, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Até aqui, pega a tua Bíblia, põe na sua cadeira, pega na mão desse irmão abençoado que está do teu lado, que escolheu essa cadeira, isso, para cultuar ao Senhor contigo. Você que está sentado, podemos ficar de pé nesta noite, porque o Senhor nos deu vigor, força, para estarmos aqui reunidos nesta noite, e é dele que vem a nossa força, amém, irmãos? Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Feche os teus olhos agora, isso, continue a orar, continue a glorificar o nome do Senhor, do seu jeito. Antes que eu comece a oração contigo, glorifique a Deus, porque Ele está neste lugar. Continue adorando ao Senhor, declarando que Ele é santo, declarando que Ele é poderoso, declarando que Ele é o Deus de salvação, o Deus de glória. Se você precisa de um milagre, clame a Ele. Se você precisa do poder do Senhor, isso, passe essa oração para clamor nessa noite. Comece a clamar o nome de Jesus, o sangue de Jesus que tem todo o poder, o sangue de Jesus que tem todo o poder. Ele quem te toca nesta noite, é Ele quem faz, aleluia. É Ele quem te cura, quem te restaura nesta noite. Ah, Senhor, eu uno minha oração com a oração dos meus irmãos, ó Deus. Ah, Deus, nós já oramos ao Teu nome, já entronizamos o Senhor. Ah, Santo Deus, já sentimos a Tua glória sendo derramada sobre nós. Mas sabemos que o Senhor é fonte inesgotável de glória. Sabemos que o Senhor pode derramar ainda mais. Derrama, Senhor, ó Deus, sobre nós. Ah, somos dependentes do Senhor, somos, ó Deus, dependentes do Senhor, meu Pai. Ah, Deus, tem de misericórdia e graça de nós. Perdoa-nos, Senhor, de todos os pecados. Perdoa-nos, Senhor, as nossas falhas. Ah, Senhor, miseráveis somos, ó Deus, dependentes, ó Deus, da Tua graça. Derrama sobre nós o Teu poder, derrama sobre nós o Teu favor, derrama sobre nós, ó Deus, mão essa que nos guarda. O Senhor tem nos guardado todos os dias. Estamos aqui, ó Deus, nesse segundo mês do ano, para aclamar, ó Deus, mais uma vez. Ah, Deus, socorre, Senhor, o abatido. Socorre, Senhor, aquele que está oprimido. Socorre o angustiado nesta noite. Socorre a mão que chora. Socorre, meu Deus, essa mãe que clama. Socorre, meu Deus, esse pai, ó Deus, que tem chorado aos Teus pés. Este homem, meu Deus, que tem suplicado por socorro. Ah, Santo Deus, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura. Traz restauração para este lar, traz restauração para esta aliança, traz restauração total, meu Deus, para este casamento. Da paz
meu Deus, derrama, meu Pai. Clamamos a Ti, faça tudo novo. Tu és o Deus de recomeço, Tu és o Deus que pode fazer novo de novo. Faça, meu Deus, em nome de Jesus. Nós nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor, para Te ouvir mais uma vez, Deus, e para cumprir, para obedecer a Tua palavra, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Derrama sobre nós o entendimento, derrama sobre nós, Senhor, a Tua vontade sobre nós. Derrama essa porção que o Senhor separou para hoje. Levanta-nos, Deus, com mão poderosa. Senhor, a semana ainda não acabou, só está começando. A semana ainda não acabou. Foi profetizado, ó Deus, a palavra foi liberada. O coração não irá se desanimar, o coração não irá se prostrar diante do cenário. Dá vigor e renovo nesta noite. Ainda esta semana testemunharemos milagres que o Senhor fará em nosso meio. Santo é o Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, pelo derramar, ó Deus, deste lugar. Obrigado, ó Deus, pela presença santa e poderosa. Em nome de Jesus. A igreja que recebe, glorifica a Ele. Se assente-se. Aleluia. Olhe para quem está do teu lado, por favor, e diga para esse irmão, para a gente começar a aplicação de hoje. Diga para ele: esse ano será um ano de total recompensa na sua vida. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio, irmãos, que ainda nos próximos dias iremos viver um tempo de recompensa do Senhor na nossa vida. E você vai entender. Bom, é bem verdade que quem ama a Deus, isso está escrito também em João capítulo 14, versículo 21. Quem ama a Deus, obedece. E é possível andar com Deus, se relacionar com Deus, sem obedecer. Alguns textos vão trazer para nós a clareza de que isso é uma verdade. Estamos diante de um texto, e eu separei 2, para aplicação desse pensamento: obediência. Diga comigo: obediência. É bom falar de recompensa, mas tão bom quanto é falar de obediência. E não existe recompensa sem obediência. Repita isso para o teu coração gravar. Não existe recompensa sem obediência. Saul vai ser ungido rei. Tem uma unção sobre Saul agora. Você conhece o contexto, não vou tomar tempo nisso. O povo vai pedir e Deus vai atender um pedido do povo, mesmo sabendo que não era o melhor. Mas Deus vai conceder isso. É Deus quem unge Saul. E eu vou repetir para que você entenda. Quem unge Saul é Deus. Deus está enviando um profeta agora. Samuel está ungindo Saul. Saul é ungido rei, tem uma unção, mas também tem uma tarefa. Nós lemos no texto, ele é muito explicativo para todos nós. Ao receber uma unção, ele também recebe uma tarefa. Diga comigo: tarefa. Saul não é ungido para mostrar a unção. Saul não é ungido para dizer que alguém ungiu. Saul não é ungido para dizer que tem um título. Saul não é ungido para dizer que chegou a hora da promessa. Saul não é ungido para apostar que Deus é fiel na vida dele. Saul não é ungido para dizer que ele foi levantado por alguém. Saul não é ungido para se autoafirmar um ungido, não. Saul é ungido, mas ele tem uma tarefa.
Ele tem uma unção, mas tem uma tarefa. Eu vou repetir para quem está começando a entender a palavra. Saul não é ungido para desfilar com coroa. Saul não é ungido para estar no trono somente. Saul não é ungido para dizer: cheguei aqui, tive algo da parte de Deus. Saul não é ungido para dizer que Deus o ouviu. Não. Saul é ungido porque ele tem uma tarefa. Toda unção carrega uma tarefa. Toda unção carrega uma posição, mas também uma aplicação sobre ela. Toda unção carrega algo que Deus já declarou para todos nós, e isso é de forma individual. Eu sei que nós estamos cultuando no coletivo, mas Deus quer falar com você de forma individual nesta noite. Você presente, você que está aí do outro lado com o telefone na mão, você é ungido do Senhor. Declare isso com alta voz para o teu coração e para você entender: eu sou ungido, você é ungido. Diga para o irmão que está do teu lado: você é ungido do Senhor. Não esqueça que sobre você existe uma unção, mas também não se esqueça que sobre você também tem uma tarefa. Existe algo que Deus já declarou, existe algo que Deus está pedindo há muito tempo, existe uma palavra de Deus a teu respeito, existe uma palavra de Deus e uma ordem de Deus a teu respeito. Essa unção carrega uma ordem, e essa ordem tem um peso sobre a tua vida. Essa ordem tem um peso que vai fazer toda e pode fazer toda a diferença na tua caminhada. Eu vou repetir para quem pegou: quantos ungidos tem aqui nesta noite? Quantos ungidos vieram cultuar o Senhor nessa terça da unção? Levanta a tua mão, esquece o teu dia, esquece o opressor, esquece o teu problema, esquece o que está dentro de casa, esquece a janta daqui a pouco, esquece o que você tem que fazer. Quem é ungido, levanta a tua mão e confirma. Aleluia. Ah, Deus está dizendo: eu te ungi, mas também te dei uma tarefa. Eu te ungi, mas também te dei uma ordem. Eu te ungi, mas de forma individual e particular eu já falei contigo. Aleluia. Oh, meu Deus. Saul é ungido em uma unção, mas não pode se esquecer da tarefa. Saul começa e com a intenção de obedecer. Sim, Saul não é um desobediente. Ele não começa desobediente, ele não começa com intenção de fazer tudo errado. Não vejo isso aqui. A escritura é clara, o texto é bem claro. Ele começa com a intenção de obedecer. Prova, pastora, prova no versículo 4, que diz assim o texto: e Saul, convocou ao povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Saul vai ouvir a tarefa e ele prontamente vai convocar quem ele precisa convocar. Ele está disposto a fazer. Diga comigo: disposição. Ele está disposto a fazer. Ele reúne ali muitos homens bem menores do que aqueles que ele ia guerrear contra. Bem menores. Ele está disposto a guerrear e ele está disposto a vencer. Ele está disposto de verdade a cumprir tudo que o Senhor havia falado no momento dessa unção. Versículo 5, nós vamos ler que chegando, pois, Saul à cidade de Ameleque, ele pôs emboscadas no vale. Isso aqui me chama a atenção, porque para pôr emboscadas em todos os vales que a região diz para mim e para você que existe, isso aqui dura anos. Nós lemos um versículo após outro e parece que foi de forma instantânea, mas não foi. Isso aqui levou tempo. Isso aqui teve que ter disposição. Teve que ter estratégia, ou seja, Saul está empenhado realmente a fazer aquilo que Deus mandou ser feito. Saul está empenhado, ele gasta tempo, ele gasta estratégia, e diz o texto que matou todos. Diga comigo: matou todos. Porém, existe um porém no texto, que vai ser para nós a aplicação de tudo aquilo que nós estamos conversando aqui nessa noite. O porém do texto, do versículo 9, vai dizer para mim e para você, que ele poupou um homem, dentre todos que Deus mandou matar. Versículo 9 vai dizer: e Saul e o povo perdoaram a Agaque. Mas quando eu volto no versículo 3, está escrito: vai, pois, agora
e fere e destrói totalmente a tudo e não lhes perdoe. Ele está disposto, ele toma o seu tempo, ele monta a estratégia, ele junta os melhores de guerra e ele diz: eu vou vencer, eu vou cumprir. Só que aqui chegamos no versículo 9 dizendo: ele poupa Agag e o melhor das ovelhas e das vacas. Ele vai poupar o rei e ele vai poupar o melhor boi, a melhor vaca, a melhor ovelha. Os outros que ele julga não ser bons, ele mata. Mas aquilo que o olhar dele questiona, julga ser melhor, ele começa agora a poupar. Que mania que nós temos de achar que sabemos tudo. Se apluma na cadeira aí que a gente vai começar. Que mania de achar que nós podemos calcular do nosso jeito e afirmar que tem que ser assim. Que mania que a gente tem de achar que a gente está pronto. Que mania que a gente tem, de colocar as coisas do nosso jeito e de dizer: isso aqui eu posso fazer desse jeito, afinal de contas, eu estou obedecendo. Ele está no lugar e na posição de obediência, mas quando chega aqui com a oportunidade tal, quando ele olha que a vaca é boa, quando ele olha que o boi é legal, está robusto demais, ele começa a calcular. E nos cálculos que ele faz e que muitas vezes nós fazemos, a tarefa foi esquecida. Nos cálculos que muitas vezes a gente calcula para nós mesmos, a tarefa foi esquecida. Mas eu quero te lembrar, e Deus nos lembra nessa noite, ainda existe, e Deus sabe qual foi. Ainda existe, Deus sabe qual foi. Isso aqui, irmãos, faz com que a gente coloque um quase na história de Saul. Diga comigo, quase. Quase. Só que o quase pode atrasar a nossa vida. O quase pode atrasar até mesmo aquilo que nós podemos receber da parte de Deus. O quase pode deter muita coisa que está preparada para a gente conquistar, para a gente alcançar. Eu quero dizer para os ungidos que vieram na terça da unção: Deus tem algo grande para a nossa vida. Deus tem muito mais do que a gente imaginou. Mas o quase pode fazer a gente não conquistar tudo. O quase pode fazer a gente não chegar lá. Deus não quer que você quase vença. Deus não quer que nós quase terminamos bem. Deus não quer que nós quase chegamos lá. Não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui estão os ousados no Espírito Santo de Deus nessa noite, para passar a linha do limite do quase, para entender que a tarefa ainda existe, para pegar essa unção que Deus derramou sobre a tua vida, e querer tudo que Deus já declarou sobre você. Você não vai declarar quase conseguir. Alguém não vai olhar para a sua história e vai dizer: quase foi, quase cumpriu, quase conquistou, quase conseguiu. Não. Como eu saio então do lugar do quase, pastora? Entendendo qual é o meu lugar nesse relacionamento com Deus. Quando eu entendo qual é o meu lugar no relacionamento com Deus, eu entendo que Ele é o meu Senhor e eu sou criatura. Eu entendo que Ele é o meu dono. Eu entendo que Ele manda e eu obedeço. Eu entendo que a tarefa dele tem urgência. Eu entendo que eu preciso sempre me policiar no lugar da obediência que Deus deseja ver que eu esteja. Deixa eu dizer uma coisa: você ultrapassa a linha do quase nesta noite para obedecer Deus em tudo que lhe for possível obedecer. Levanta a tua mão para adorar a Deus, aleluia. É muito bom, deixa eu te dizer, é muito bom o lugar do filho amado. Nós somos, e nós sempre seremos filhos amados de Deus.
Quantos filhos amados aqui existem? Nós somos filhos amados do Senhor, mas nós precisamos olhar para o Pai também como o meu dono. E isso pode ser confuso para alguém, mas para mim não é. Ele é o meu Pai, mas Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Pai, mas Ele é o meu Senhor. Imagina comigo o pai que diz assim: filho, vai lá numa venda e compra um bolo. Compra um bolo. E aí você vai, o filho vai e compra o bolo. Sobra um troco. Uma coisa muito corriqueira, só para exemplificar. E aí você pega esse troco, o filho pega o troco e compra bala com troco. O pai mandou? Não. Mas ele calculou que poderia fazer isso. Logicamente, pais terrenos fariam o quê? Tudo bem. Estava com vontade de comprar a bala, ok. Sem problemas. Só que deixa eu te dizer uma coisa. O pai terreno pode até dizer tudo bem. Mas o pai que é o Senhor está perguntando: eu te mandei fazer isso? Quando eu sei que o meu pai é o meu Senhor, antes de comprar a bala, eu preciso perguntar: eu posso comprar isso? Ou não? Aplica isso na sua vida. Vamos colocar isso na nossa vida. Porque senão a gente corre o risco de fazer como Saul fez. A intenção é muito boa em obedecer, mas chega um momento que a gente não sabe o que acontece, que ele começa a calcular o que seria melhor para que ele fizesse. E aí a gente lê a história, e aí a gente está dizendo quase perfeito, e aí a gente está dizendo quase lá. Saul passa a pensar demais. O que aconteceu nesse texto, gente? Saul passa a calcular demais. E se eu fizer assim? Que desperdício. Eu imagino ele olhando, pastora Fabiana, o boi gordo, lembrando da tarefa, porque não dá para esquecer o que Deus nos fala. E ele calculando por si, dizendo: que desperdício. Já que eu tenho que sacrificar depois da guerra vencida, eu vou separar isso aqui, porque aí eu não vou gastar meu tempo, nem buscar outros bois para sacrifício, já tem os melhores. Eu não sei o que passou na cabeça de Saul, mas ele tentou do jeito dele. Ele tentou do jeito dele. Só que deixa eu te dizer o que Deus está dizendo para nós nessa noite. Do nosso jeito, nunca vai dar certo. Do nosso jeito, nunca será a vontade de Deus. Eu não sei o que ele pensou. Podemos usar os bons animais e adorar com eles. Que desperdício fazer isso. Quando a gente aplica para a nossa vida, a gente consegue encaixar e entender o que Saul estava tentando fazer. Por exemplo, esse mês, tenho muita coisa para pagar. Um exemplo. Esse mês, você calcula e coloca suas contas. Só que quando você vê que tem escola, que tem PVA, que tem um monte de coisas de material escolar, aí você diz assim: o dízimo eu deixo para depois. Só que tem uma tarefa. Tem uma ordem. E esse silêncio é bom para a gente pensar. O que eu estou tentando explicar é isso. É mais ou menos assim. Tem gente que vai lá para casa feriado. E aí você imagina: não, o feriado está vindo. Posso ouvir no glória a Deus? O feriado está chegando. É muito propício essa palavra. Posso ouvir um glória a Deus? A tua casa vai estar cheia. Posso ouvir o glória a Deus? Diminuiu, tudo bem. Vai ter um monte de gente chegando. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você tem uma tarefa. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você é ungido do Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus? Mas aí alguém pode calcular e dizer assim: mas é só no feriado. Eles não são crentes como eu. Vou deixar entrar a bebida só no feriado.
eu vou deixar entrar o cigarro, ou a música, aquilo lá, e eu vou para a sala. Mas você tem uma tarefa. Mas você foi ungido pelo Senhor. Oh, aleluia. Oh, se apruma nessa cadeira glorificando. Se apruma nessa cadeira glorificando. Oh, Deus está lembrando alguém. Deus está nos lembrando aqui. Pode vir feriado. Pode vir o feriado da carne deles. Mas eu quero dizer para a igreja do Senhor: você continua sendo ungido. E a tarefa continua sobre a tua vida. Aleluia. A tua casa tem uma tarefa. Se você realmente é ungido, sai do lugar do quase. Sai do lugar do quase e obedece ao Senhor. Lembra-se da tarefa que você tem. Aleluia. Orei hoje, mas dei só uma olhadinha nesse site aqui que abriu sem querer. Quase. Mas é feriado da carne, pastora. Eles vão cantar lá, mas eu não vou participar não, mas a casa é minha. Quase. Já comprou o confete, a serpentina, eu acho que é isso. Serpentina, purpurina. Alguém já comprou e você está sorrindo, aplaudindo, sem se levantar até agora para dizer: sai deste lugar, porque na minha casa é lugar de glorificar ao Senhor e de adorar a Deus. Quase. Aleluia, Deus. Santo. Deus especifica, irmãos. Quero dizer que Deus especifica sempre o que Ele quer de nós. Repito, isso é de forma individual. Deus é específico. Quero isso aqui contigo. E não adianta falar sobre isso, porque isso de fato é de forma individual. Eu quero que você ande assim. Eu quero que você faça isso. A partir de agora, você aceitou o Senhor, você faz parte comigo. O Espírito de Deus vive em você, oh aleluia. Habita em você, oh aleluia. Deus é específico. Lembra da tarefa? Antes de pular para o próximo tópico, olha para esse irmão abençoado que está do teu lado. Pergunta a ele: lembra da tarefa? Lembra da tarefa? Deus especifica. E isso é tão perigoso que corremos o risco de acharmos que estamos fazendo tudo corretamente. Corre o risco, pastora? Corre, porque foi assim com Saul. Foi assim com Saul. Nós vamos ler no versículo 13. Samuel vai agora ter com Saul, e diz o texto: veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Ele está consciente de que ele fez tudo certo. Ele está consciente de que ele executou a palavra do Senhor. Ele vai dizer. Versículo 14 é surpreendente. Quando o texto diz: então disse Samuel, olha o que Samuel vai dizer: que balido barulho de ovelhas é este nos meus ouvidos, e um mugido de vaca que ouço. Porque não era para ouvir barulho nenhum. Não era para ouvir barulho nenhum, porque todos deveriam estar. Essa foi a ordem. Samuel está ouvindo o barulho e vai perguntar a ele. O que acontece no texto? Saul vai se explicar. Saul vai se explicar. Saul começa se explicando. Versículo 15, a mesma coisa. Aí Deus vai fazer com que Saul se lembre que ele é ungido, ou seja, a responsabilidade foi sua. Deus está dizendo o tempo todo nesse diálogo: Saul, o ungido é você. Não põe a culpa em alguém. Porque foi alguém lá em casa. Porque foi alguém bateu lá e levou. Porque alguém entrou com tudo e de repente eu vi. Não, o ungido somos nós.
Deus está lembrando a Saul: o ungido foi você. Ou seja, a responsabilidade é... é culto para crente, irmão, é culto para crente. Por favor, oh, aleluia. Eu vou perguntar de novo, vem comigo. A responsabilidade é... agora melhora, porque eu ouvi isso e gostei. A responsabilidade é nossa. Não é de alguém. Versículo 21, desculpas, ele continua. O texto é longo, a conversa é longa. Saul vai dizer a Samuel: antes de eu ouvir a voz do Senhor, caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, mas trouxe Agag, o rei, mas o povo tomou o despojo. Ou seja, a culpa foi deles. A gente sempre quer arrumar um culpado para o cumprimento parcial da tarefa que o Senhor nos ordenou. A gente quer sempre arrumar um porquê. Por que saiu? Por que desistiu? Por que você não quer servir mais a Deus? Por que você não quer cultuar e adorar ao Senhor? Por que você sabe que o lugar é aqui? Você sabe que a bênção está neste lugar, na presença de Deus habita neste lugar. Você sabe qual é o teu lugar, você sabe qual uniforme você já deveria estar vestindo, você sabe em qual degrau você já estaria. Mas por que sempre você quer dar desculpa, dizendo que fulano, que ciclano, porque alguém fez, porque alguém olhou, porque alguém acha? Para com as suas desculpas. Vamos jogar essas desculpas agora fora. Você abandona as suas desculpas nessa noite para entender que o ungido foi você. Versículo 22, palavra conhecida, e eu quero ler. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça à palavra do Senhor? E agora você pode repetir comigo, que amamos isso. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Deixa eu dizer, Saul confessa, Saul mata Agag depois, mas Deus conhece a intenção do coração. E além de tudo, o que Deus queria era a obediência. Eu pauso aqui para fazer uma pergunta. E eu queria que você respondesse com todo o teu coração. O que nós aceitamos nessa noite? Obediência ou recompensa? Porque quando a gente vai para um texto também conhecido, em 2 Reis, capítulo 9, nós vamos ver alguém que também foi ungido pelo Senhor. 2 Reis, capítulo 9, também traz um ungido. Diga comigo, ungido. Mais à frente, em contraponto a isso tudo, um cenário de corrupção, um cenário de idolatria. Deus vai ver um homem nesse cenário, no meio da corrupção, no meio da idolatria. Deus enxerga um homem que nele é capaz de ver obediência total. Eu vou repetir, no cenário de idolatria, Deus encontra um homem e ele executa uma tarefa. Deus entrega a tarefa sabendo que ele vai cumprir a tarefa. Eu quero dizer que aqui estão os escolhidos do Senhor para cumprir a tarefa. Aqui estão os guerreiros do Senhor, aqui estão os adoradores do Senhor nesta terça, antes desse feriado. Para quê? Para cumprir a tarefa do Senhor. Quem é esse homem, pastora Jeú? Diga comigo, Jeú. Jeú vai ser ungido do mesmo jeito que Saul foi. Jeú vai ser ungido. Era uma problemática. O reino era de Jezabel. Acabe e Jezabel já tinha feito coisas piores. Acabe e Jezabel já tinha feito coisas horrendas. Deus estava desagradado com o povo. Deus estava triste com o povo. Deus levanta Jeú para fazer a diferença. Deus unge Jeú e entrega uma tarefa. Meu Deus do céu, você está sendo capacitado e fortalecido nessa noite para executar a tarefa. Você está sendo renovado nessa noite. Deus revigora a tua força. Deus libera a capacitação do alto. Para quê? Para você
Unção e tarefa. Chego em 2 Reis, capítulo 9, e o texto é lindo, irmãos. Esse texto é lindo, porque depois da unção, o texto vai dizer, versículo 6, então se levantou e entrou na casa e derramou o azeite. Quem? O profeta. Sobre a sua cabeça ele disse, assim diz o Senhor. Olha a tarefa. Deus de Israel, ungite rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Que tarefa é essa? Parecida com a tarefa de Saul. Ele deveria acabar com toda a casa de Acabe e Jezabel. Imagina comigo, sobre tudo que Jezabel já tinha feito. Imagina comigo, sobre tudo que já tinha acontecido ali naquele cenário. Jeú, esse é o nome. Qual é o nome? Qual é o nome? Jorão, diz o texto, filho de Acabe, ele tenta por 3 vezes paz com Jeú. O texto vai dizer que Jorão, quando fica sabendo disso, ele acha estranho. Jorão está ferido na mesma cidade em que Jeú está indo para cumprir a tarefa. Quando Jorão olha, ele manda 2 pessoas, 2 servos dele, perguntar se haveria paz. Ele tenta paz com Jeú, ou seja, ele tenta fazer com que a tarefa não seja cumprida, mas por mais que ele tente, Jeú está disposto a obedecer. Oh, aleluia! Por mais que ele tente, Jeú está disposto a obedecer. Ele não se contenta, Jorão não se contenta e ele mesmo vai até Jeú. E ele diz, há paz entre mim e você? Olha o que Jeú vai responder, que paz? Que paz se tua mãe fez o que fez? Que paz que você quer se a tua mãe fez o que fez? Ou seja, agora é a consequência. Sabe o que ele faz? Ele se levanta para matar Jorão. E sabe o que ele faz? Pergunta aí o que? Ele corre. Só que eu gosto disso. Eu gosto disso porque o texto, no versículo 24, vai dizer, olha o que o texto vai dizer. Mas Jeú, quando Jorão foge, mas Jeú enteçou o seu arco com toda força e feriu a Jorão. O que é isso, pastora? Vou te explicar. Quando eu cheguei nesse versículo, eu fui procurar o que ele estava fazendo. Enteçou. Enteçou significa aumentou a força, esticou. Ele precisou esticar. Ele precisou aumentar a força. Para quê? Para matar Jorão. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Se ele fez isso, a gente também pode. Se ele se esforçou, a gente também pode se esforçar. Oh, cadê os escolhidos do Senhor nessa noite? Aleluia. Eu não consigo, está difícil obedecer, pastora, na totalidade da tarefa. Está difícil obedecer tudo que o Senhor me ordenou. Olha o texto dizendo, quando alguma coisa foge do teu controle, se esforça. Quando alguma coisa foge do teu controle, se esforça. Porque se você se esforçar, você vai cumprir. Se você se esforçar, você vai terminar esse jejum. Se você se esforçar, você vai ser mais de oração ainda. Se você se esforçar, você vai ser crente cheio do Espírito Santo. Se você se esforçar, você sai dos vícios, sai da bebida, sai do cigarro. Se você se esforçar, você consegue negar aquilo que tenta entrar na tua casa. Se você se esforçar, você diz não para parente, não para familiares. E cheio do Espírito Santo, não haverá contenda, não haverá discórdia. Aleluia. Se esforça mais um pouco. Está faltando esforço. E aonde estava faltando esforço, Jeú é exemplo nessa noite. Jeú é exemplo nessa noite. Dá para ser obediente em Deus. Levanta a tua mão e adora ao Senhor. Aleluia. Aumenta essa força. Pega no ombro de quem está do teu lado, balança, sacode até esse irmão acordar e diga para ele, aumenta essa tua força. Oh, aleluia.
O texto vai dizer que Acasias, outro da casa de Acabe, também vai tentar fugir, pastora. Acasias tenta fugir. E o que Jeú faz? Persegue até matar. Diga comigo, persegue. Se for até para perseguir. Perseguição é o quê? Correr atrás, nesse texto. Se for para correr atrás da obediência, quantos escolhem isso aqui nessa noite? A gente lê, eu repito, a gente lê um versículo, parece que foi coisas de imediatas. Só que deixa eu entrar no texto com você pensando, você acha que quanto tempo ele perseguiu? Se cansou? Cansou. Talvez estava esgotado, mas ele estava disposto a cumprir. Eu tenho uma tarefa e eu vou cumprir. Persiga até encontrar o que é o objetivo da obediência. Qual é o objetivo da obediência? Parece que está fugindo de mim e é tão difícil alcançar. Persegue até alcançar. O texto vai dizer que Jeú chega diante de Jezabel. Jezabel está na janela, você conhece esse texto. Novamente, ela vai ser empurrada da janela, ela cai da janela. A mando de quem? Jeú. Jeú consegue exterminar, diz o texto, toda a casa de Acabe. Jeú mata os servos de Baal. Eu estou falando de anos de obediência. Repito, e já aponto para o final. Eu estou falando de anos de obediência. Só que como todo ser humano é pecador, a Bíblia sempre vai apontar a falha para nos lembrar que a gente é humano. Como todos nós somos pecadores e erramos, a Bíblia sempre vai apontar uma falha para dizer que mesmo disposto a obedecer, a gente pode errar. E isso vai acontecer com Jeú também. Como aconteceu com tantos personagens da Bíblia. Homens e mulheres de Deus. Diga para esse irmão que está do teu lado, nós não somos perfeitos, mas podemos obedecer. Eu amo isso. Esse texto saltou meu coração hoje. Eu tive clara certeza de que era a porção para hoje. Principalmente para os dias que virão e consciente de que nem todos estarão em um retiro como nós. Entenda, por mais obediente que você seja, podem haver falhas e vão haver falhas. O texto é muito claro quando diz Jeú, lá no final, depois de cumprir toda a tarefa, Jeú, ele vai cometer os mesmos erros do antepassado. Ele vai cometer a idolatria, o erro da idolatria. O texto vai dizer. Só que eu quero dizer algo que saltou aos meus olhos nesse texto, que está no versículo 29. O versículo 29 traz uma riqueza e diz que Deus não esquece de servos obedientes. Ah, aleluia. Eu quero que você abra o teu coração para essa certeza. Eu quero que você abra o teu coração nesta noite, porque se o Espírito de Deus não te convencer, não há pregador que te convença. Se o Espírito Santo não te convencer, não há mensageiro que consiga convencer você. Entenda o que está escrito aqui. Oh, Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Eu vou repetir para você entender. Deus quer te abençoar. Oh, eu vou falar novamente. Deus quer te abençoar. Aleluia. O texto vai ser claro, gente. Versículo 29, porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão. Essa é a falha humana que nós, que estamos dispostos a obedecer, também cometemos, porque somos humanos. Então pare de cobrar perfeição do outro e dizer por conta das imperfeições que ele não é obediente. Não é por aí. Eu estou falando de disposição de obedecer, mas eu não estou falando de gente perfeita.
porque isso não existe. O único que nós vamos ler na Bíblia Sagrada, que foi perfeito, é o nosso Senhor Jesus. O irmão que está do teu lado, quem está aqui em cima, ninguém, nós não somos perfeitos. Mas isso não quer dizer que nós somos desobedientes. O texto vai dizer, versículo 30. Mas antes de dizer o versículo 30, eu quero dizer para você que Deus sabe recompensar obedientes. Termino aqui dizendo, há uma recompensa para a sua vida na totalidade ainda nesse ano. Eu acredito, eu creio. Meu Deus, esse texto é tão lindo, porque ele fala do erro da humanidade de Jeú, mas depois ele não esquece. Versículo 30. Pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem fizestes o que é reto aos meus olhos, e conforme a tudo. Eu quero que você repita isso comigo. Tudo. Diga comigo forte, tudo. Quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos. Teus filhos. Você pode dizer para quem está do teu lado, diga isso, teus filhos. Oh, aleluia. Diga para esse irmão que está do teu lado, teus filhos. Diga para esse irmão que está do teu lado, tua casa, até a 4ª geração. Repita isso, até a 4ª geração se assentarão no trono. Aleluia, se assentarão no trono. Meu Deus, Deus tem recompensa para quem é obediente. Deus tem recompensa para você que escolhe obedecer, não esquecer da tarefa. Ungidos do Senhor, levanta a tua mão e glorifica ao Senhor. Tem uma recompensa que vai te alcançar, e tem uma recompensa que vai alcançar as gerações que virão em teu nome. Ei! Aleluia! Eu concluo aqui dizendo que toda obediência gera recompensa. Eu disse toda. Mas nós vimos a exemplo de Saul, que toda desobediência tem consequência. Repito, toda obediência gera recompensa. Mas vimos no exemplo de Saul, que toda desobediência tem a sua consequência. Agora, é comigo e com você. Diga para o seu irmão de novo, e eu fecho aqui pedindo para você, ficando de pé. Diga para ele, e aí, irmão? Recompensa ou consequência? Oh, aleluia, levante-se glorificando ao Senhor. Levante-se glorificando ao Senhor. Ficou estreito, pastora, ficou estreito para quem quer continuar andando de qualquer jeito. Mas ficou muito confortável para quem está na terça da unção, disposto a ouvir a mensagem de Deus. Ficou estreito e até embaraçoso para quem quer continuar a pelar e pecar. Mas ficou confortável para quem quer muito mais de Deus. Para quem quer andar cheio do Espírito Santo. Para quem quer andar cheio do Espírito Santo, eu repito, para quem quer andar cheio do Espírito Santo, aleluia, Deus sabe recompensar obediente. Deus recompensou Jeú pela obediência. Aí os historiadores vão dizer que a sua dinastia durou cerca de 100 anos. Isso é tempo à beça. 100 anos.
reis que seguiram da linhagem de Jeú: Joás, Jeroboão II e Zacarias. Os historiadores vão dizer que esse tempo todo da linhagem de Jeú foi abençoada. Tiveram guerras, sim, claro, mas houve paz e bênção também. Tiveram desafios, claro, mas Deus ordenou a bênção. Só que Zacarias, o último, reinou 6 meses. Eu tenho absoluta certeza que se ele conseguisse um pouquinho mais, ser um pouquinho mais obediente ao Senhor, a bênção teria sido maior. Se ele tivesse feito tudo quanto deveria fazer. Eu concluo toda a mensagem em uma frase dizendo que obediência parcial, recompensa parcial. E eu torno a dizer que isso é muito individual. Mas sabe por que Deus permitiu que nós estivéssemos aqui? Porque Ele sabe. Porque Ele deseja ver toda essa recompensa se manifestar na sua vida. Você vai testemunhar. Eu acho lindo que quando eu vejo o final da vida de Jeú, quando ele recebe essa palavra, a morte dele é natural. Ele se esforça por anos, ele faz tudo quanto o Senhor ordenou. E quando chega a hora de Jeú, porque chega a nossa hora também, chega a hora de todo mundo, ele vai partir em paz. Por que, pastora, você afirma isso? Eu te pergunto, você que é pai e mãe, qual pai e mãe não parte em paz? Se Deus não te disser assim, seus filhos se assentarão no trono, ou seja, herdará um lugar de honra entre os homens. Eu fecho aqui dizendo: vamos nos esforçar mais ainda do que temos nos esforçados para obedecer. Porque isso não está condicionado só à nossa vida, mas a vida de quem a gente mais ama. Que partida feliz, Jeú. Ouvindo da parte do Senhor: eu cuido dos teus filhos. Jesus quer salvar nesse lugar. Tem salvação aqui nessa noite. Eu já passo o microfone para o pregador, para o apóstolo, meu marido. Porque eu tenho certeza, eu não saberia nem fechar nessa noite, porque eu confesso que eu estou contrida com a mensagem. Sabe? Mas eu sinto, Deus tem salvação para você. Você volta para Jesus hoje. Você volta para a casa do Pai hoje. Você volta para a presença de Deus hoje. Oh, aleluia, o Espírito Santo está falando contigo. Oh, aleluia, meu irmão, minha irmã, é com você. Oh, aleluia, essa obediência. Não, mas eu não vou conseguir, eu vou cair. O texto mostrou, Jeú, repito, não era perfeito. Nenhum de nós é. Mas é possível obedecer. Jeú pecou, mas a recompensa estava lá. Porque Deus é fiel com o que diz. Deus é fiel com a sua palavra.
E aí Deus vai dizer: Jeú, sobre tudo que você já fez, aí está a recompensa. E se eu cair, a tua mão vai me levantar. Lembra disso? A tua graça me alcançar.